Espera nas promessas. Agora, há uma outra coisa muito importante que acontece enquanto você espera, tá bom? Que acontece enquanto você espera. E nós vamos falar sobre isso agora. Olha que coisa mais linda isso. Irmãos, há um lugar onde o crente gosta de estar. O crente cheio do Espírito ama esse lugar e não abre mão dele, o crente cheio do Espírito. Pastor, quando eu recebo o Espírito Santo, o que que acontece? Olha só o que Jesus fazia enquanto ele esperava que as promessas de Deus se cumprissem na vida dele. Olha aqui, ó. Presta atenção. E levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda, enquanto você espera nas promessas, Marilene, você tem uma vida no secreto. Você se esconde em Deus primeiro para aparecer para os homens. Anota isso aí, irmão. O crente cheio do Espírito Santo, estou recebendo o Espírito Santo, o que que acontece? Eu me escondo em Deus primeiro, para depois aparecer aos homens. Eu não tenho coragem de fazer algo com Deus publicamente, se eu antes não fiz com Deus. Aparecer para os homens. Não se pode esconder uma cidade sobre o monte, irmãos, nem esconder a luz numa casa, ela tem que ser colocada na janela para iluminar, porque quando é assim, eu me escondo primeiro para depois aparecer. Quando eu apareço, de fato, quem é visto é Cristo. Ei, glória a Deus, irmão! Que bênção! É isso, que coisa boa! Quando eu apareço, quem é visto é Cristo, porque eu estou cheio dele. Eu estou cheio dele. Eu saí do secreto, eu estou encharcado de Cristo. Eu estou cheio do Espírito. E aí, quando eu vou falar, Verônica, é Cristo que é visto. O tema não é sobre mim, é sobre ele. Eu começo uma conversa e eu termino nele, porque eu só quero isso. Você quer que as outras pessoas entendam isso? Você quer que as pessoas saibam como é bom viver com ele, que ele é a esperança da gente. Você não quer outra coisa. Você até fala de outra coisa. É porque eu preciso falar de outras coisas. Mas a boca fica com vontade de falar dele o tempo todo. E quando você está perto de pessoas que você é usado para Deus, por Deus, pelo Espírito Santo, para que as pessoas entendam Jesus, e elas olham para você e dizem, pastor, por que que eu não entendia isso? Não é uma vaidade, irmãos. Não é status, não é poder, não é uma fama desproposital. É não, é você entender que aquilo que está transformando você pode transformar aquela pessoa que está em trevas. É isso, sabe? É esse negócio. Quem está em Cristo não é melhor, eu não sou perfeito, eu não tenho a presunção de ser melhor do que ninguém. Eu sei das minhas inclinações carnais e as lutas ferrenhas dentro de mim para não pecar contra Deus. Eu sei os miserável homem que eu sou. Mas Cristo é real, irmãos. Eu tenho tantas brigas com Jesus, no bom sentido, sabe? É isso. Não é outra coisa, não. Não é outra coisa. Isso só acontece no secreto, irmãos. Isso só acontece quando você tem um secreto mesmo. E levantou-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro o dia. O sol não tinha nascido ainda. E ele estava orando lá. É uma guerra, sabe? É como esse soldado aí, cheio de sangue, de ferimentos da batalha. Às vezes com vontade de desistir, pensando que vai morrer no fronte. Mas ele se inclina com seu escudo e espada diante do mestre e diz, Senhor,
Eu estou aqui para te servir, apesar de mim mesmo. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Não é qualquer oração, é uma oração, não é qualquer sermão, é o sermão cheio do Espírito, não é qualquer oração, é oração cheia do Espírito de Deus. Não é qualquer conversa, é uma conversa feita cheia do Espírito de Deus. Não é qualquer sim, a oração vem antes da ação. Antes de ser para o mundo, ungido é um com Deus. Antes de ser para o mundo, você é para Deus. A unção flui da intimidade, não do esforço. É um impulso, não uma obrigação. Não há vida pública ungida sem uma vida privada de busca por Deus. Anote isso. Não há uma vida pública ungida sem uma vida privada em intimidade com Deus. Quinto mandamento. A unção produz a semelhança com Jesus. O modelo de Jesus é o fruto do Espírito. Você conhece Gálatas 5:22? Estudamos agora, né? Porque o fruto do Espírito é amor, dois pontos, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio são as características desse amor que não acaba nunca, que é o próprio amor de Deus. A vida do ungido, através do fruto, vai ter testemunhar de Cristo. É uma carta viva, não escrita por mãos humanas. Quando é assim, sou eu quem vive. Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, segundo Gálatas 2:20. Não sou eu, mas Cristo vive em mim. Você é uma carta escrita, não por mãos humanas. Irmãos, esse texto é tão maravilhoso. Esse texto das Escrituras é algo tão maravilhoso que eu preciso compartilhar esse texto com você. Ele é lindo demais. Ele é lindo demais. Olha só esse texto aqui. Escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Meu Deus, que coisa mais extraordinariamente explosiva, não é? É, o que acabei de ler, irmãos, é muito isso que você acabou de ouvir. Não, a vida no secreto flui da intimidade e não do esforço, porque você é uma carta escrita pelo Espírito Santo de Deus. E quem vive assim, queridos, vive para revelar Jesus Cristo. A unção produz a semelhança com Jesus. E qual é o aspecto divisor? Se para os pentecostais é o falar em línguas, essa língua distorcida que não é conhecida, para eles é uma evidência do fruto do Espírito. Pastor, o que é que acontece quando eu recebo, estou cheio do Espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio será seu estilo de vida. Entende isso, não? Amor, alegria, paz, longanimidade será seu estilo de vida no aspecto linear. Eu posso falhar? Posso. Qualquer um de nós aqui pode falhar. Deus não advogou a ideia de que existe uma perfeição inerrante. Você vai chegar no estágio em que não vai pecar nunca. Nem é, não é aí onde Deus trabalha. O Senhor trabalha na ideia de que você não queira sair da presença dele nunca. Esse é o trabalho de Deus. Porque não pecar é um sintoma de amar a Cristo. O que vai me salvar não é não pecar, é amá-lo. Porque sintoma não salva ninguém. Quem salva é Jesus. Assim como desobediência não vai levar ninguém à perdição, irmãos. O que vai levar à perdição é não amar Jesus. Desobediência é sintoma. Aquela pessoa se perdeu porque não guardou o sábado. Não, não. Ela se perdeu porque não amou Jesus.
Ah, aquela pessoa se salvou porque guardou o sábado. Não, não. Ela salvou porque amou Jesus. Sintoma não salva ninguém. Salva é Cristo. Mente pela graça. Ungido, ungido, tem prazer em ser semelhante. Amor, alegria, paz, longanimidade. Linear, irmãos. Isso é linear. Com oscilações, porque a gente pode errar, mas é linear. É como o voo de... Você pega um avião, vai de um estado para o outro, ele chega a 10 mil pés numa velocidade de quase 1.000 quilômetros por hora e vai embora. Quando você pega uma turbulência, ele dá uma mexida lá em cima. O, o piloto diz, gente, segura aí, apertem os cintos, nós vamos passar por uma turbulência, mas vai ser rápido. Assim é a vida do crente. Linear. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade. A, a, essa pessoa tem o espírito, ele busca, ele entendeu que ele tem que se encher? Tem. Ele se enche? Sim, ele se enche. Como é que ele é? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, não problema. Crente que caça confusão na igreja, crente que fica falando mal das pessoas constantemente, crente que é ignorante constantemente com as pessoas, crente que não cuida de ninguém constantemente. Tem dia, eu não sei, Verinha, se acontece isso com você, tem dia que se fosse só eu e eu no mundo, tava bom aquele dia. Porque eu sou um ser humano e tem dia, irmãos, que eu não quero ver ninguém. Eu sou um ser humano. Uma das coisas que ser cheio do Espírito Santo dá pra gente é a consciência de que nós não somos super-homens, super-mulheres. Não existe isso. Mas esse dia que o pastor Wagner quer ficar encolhidinho, é um dia só, dois, e depois vamos embora de novo, irmão. Não tem tempo para perder, não. É linear. Ah, não vou no culto hoje. Mas linear, como é que é? Fui em quase todos no ano. Hoje não deu para testemunhar, porque hoje, uma vez, duas no ano, mas no ano todo é testemunhando, irmãos. Você encontra a pessoa em Cristo. Como é que você está, irmão? Tô bem, tô em Cristo, tô com problema e tal, vambora, vambora. Mas um dia você encontra, rapaz, tô triste hoje, tô magoado, não quero, tô questionando a Deus. 1, 2, 3 dias, depois, ó, 10 mil pés de altura, quase 1.000 quilômetros de velocidade. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão e domínio próprio, irmão. Tem quem busca o Espírito Santo. Se você é um crente que está aqui na sala buscando todo dia e vai caçar confusão na tua igreja, tu cuidado, viu, irmão? Tu cuidado. As pessoas podem até caçar confusão com você, mas você não pode caçar confusão com ninguém. Eu sabia que ia ser difícil hoje. Eu sabia. O modelo do fruto do Espírito, em Gálatas 5:22, e através do fruto eu vou testemunhar de Cristo, que é o próprio caráter dele. Você é uma carta escrita pelo Espírito Santo, irmão, provocando em você a imagem de Jesus. Sexto mandamento. A unção usa os dons para edificar os irmãos na fé. Quando Jesus, por exemplo, curou a sogra de Pedro em Mateus 8, 14 e 15, ele estava cuidando do quintal de casa. A sogra de Pedro estava doente, ele foi lá e curou a sogra de Pedro. Ele estava cuidando da própria igreja dele. Sabe que eu tenho dificuldade com pessoas que chegam para mim e falam bem assim, pastor, a partir de hoje eu vou frequentar outra igreja. E a pessoa sai dessa igreja, vai para outra, tipo assim, coloca as malas na mão e sai cantando um hino. Eu acho isso estranho, isso. Porque se você é um membro regular de uma igreja cheio do Espírito Santo, amigo, amiga, tem laços poderosos com aquelas pessoas ali. É difícil sair de lá. Como é que eu vou sair daqui e deixar a irmã Maria? Como é que eu vou sair daqui e deixar o irmão Pedro, que eu levo a Santa Ceia quando eles não podem vir? Como é que eu vou sair daqui se eu estou cuidando, ajudando a Maria a cuidar do filho dela que está usando drogas? Como é que eu vou sair daqui se constantemente eu vou na... E você vai embora
deixando pessoas que você cuida delas, como se essas pessoas não existiam. Por acaso você sai da sua casa com a mala na mão e diz: tchau, gente, de boa. Sem que ninguém diga assim: ô Lene, peraí, Lene, para onde é que você está indo? Não vai, Lene, não vai não, ô, Lene, por favor. Então, se você sai da sua igreja com facilidade para outra, para congregar, e quando você sai, as pessoas não dizem: oh, por favor, fica aqui, não vai não, opa, tem alguma coisa errada com você, porque o ungido é relevante, e ele está envolvido com a sua igreja local. Jesus, quando curou Pedro, curou um membro da igreja dele. Os 12 era a igreja dele. Ele falou: Pedro está precisando de mim. A mãezinha dele está doente. Deixa eu ir lá. Entende, irmãos? O crente, pastor, recebe o Espírito Santo. E agora o que que acontece? Você vai receber dons, e dentro dos dons que você recebeu, você recebe para edificar a igreja. Se a sua vida não abençoa os membros da sua igreja, algo precisa mudar. Se a unção não nos impulsiona a cuidar primeiro daqueles que são de casa, algo está errado. As pessoas cheias do Espírito Santo vivem poderosamente em uma comunidade, sendo uma bênção, apesar de todas as dificuldades dessa comunidade. Sétimo mandamento do ungido. A unção, ela rompe barreiras. Quando você encontra Jesus com a mulher samaritana, ele está rompendo barreiras. O ungido, o Espírito nos leva a lugares e pessoas que o preconceito evitaria. A unção missionária é inclusiva. Então, se você está cheio do Espírito Santo, prepare para lidar com pessoas que você naturalmente não lidaria com elas. É o desafio. Viu, Lene? Quem está cheio do Espírito Santo provoca uma missão inclusiva, não seletiva. Todo mundo será alvo da sua pregação. Jesus, quando sentou com aquela mulher samaritana, quando Jesus foi a Samaria, ele estava quebrando os protocolos religiosos distorcidos da sua época. Protocolo, princípio, irmãos, princípio não deve ser quebrado. O que o Senhor disse deve ser feito. Mas regras humanas, não fundamentadas na palavra de Deus, Cristo quebrou todas elas. Por isso ele foi morto pela própria igreja, por ser tão diferente da igreja. Como é que pode, né, irmãos? Jesus foi morto pela igreja por ser tão diferente da igreja. Que coisa, né? Mas Jesus não quebrou um preceito, um princípio da lei, nenhum. O que Jesus quebrou foi a idiotice humana, o reducionismo humano, a capacidade humana de minimizar o poder de Deus. Ele quebrou com tudo aquilo ali. E uma das coisas que ele fez foi quebrar barreiras. Ele quebrou os muros entre aquele grupo e foi lá na casa deles. Jesus sentou, Jesus comeu, Jesus dormiu com eles, e o resultado, Samaria nunca mais foi a mesma depois que Jesus passou por lá. Nunca mais foi a mesma. A começar pela pastora que estava lá. A pastora em Samaria era uma ex-prostituta. Ai, que coisa linda o evangelho, né, irmãos? Os improváveis. Aquela mulher era uma improvável naquela cidade. Mas porque Jesus rompeu com as barreiras, ela se tornou quem foi. As pessoas cheias do Espírito Santo, irmãos, elas não veem dificuldade de lidar com pessoas para que elas não sejam mais as mesmas. E, ó, preste atenção, o Espírito vai levar você a lugares que você não iria. A unção é missionária, a unção é inclusiva. Se a unção te afasta dos necessitados e pecadores, ela não é a mesma de Jesus.
Se a unção te afasta de pecadores, não é a mesma de Jesus. O oitavo mandamento, a unção que serve com humildade. Lembra quando Jesus lavou os pés dos discípulos? No reino de Deus, a autoridade espiritual é medida pelo tamanho da toalha do servo, não pela altura do púlpito. Anota aí, viu, irmãos? No reino de Deus, a autoridade espiritual é medida pelo tamanho da toalha do servo, não pela altura do púlpito. Irmãos, há muitos irmãos nos cantos dessa igreja, sentadinhos ali, vestidos de maneira muito simples, que são mais poderosos do que os meus ternos e gravatas e sapatos que eu tenho. Tem irmãos nos cantinhos dessa igreja que não sabem falar bem o português, que não foram à escola. A autoridade deles não está nessas coisas que o mundo classifica como importantes. Logo quando eu comecei aqui na sala, a gente estabeleceu um princípio que eu quero repeti-lo aqui, queridos. O único que traz o título, a titularidade aqui no nome, quando a gente chama, é o pastor. O único. Pastor é um título. É acadêmico. Todo pastor adventista tem faculdade. Tem curso superior, desculpa. Quem tem é a Kelly. Todo pastor adventista tem nível superior. Ele faz um processo de graduação acadêmica. E o único que tem a titularidade aqui é o pastor, porque ele é uma autoridade eclesiástica, ele legitima a sala. Por isso eu digo aqui, ó, os pastores que estão conosco legitimam a sala. Vou dizer aqui, pastor Adson Lima, Flávio Borges, Gilberto Ludogério, Gilson Almeida, Gilson Costa, José Alves, Luiz do Espírito Santo, Carlos Nascimento, Francisco Santos, Jael Enéas, Valdo Iri e todos os outros pastores que nos acompanham no YouTube. Está aqui, ó, pastor Flávio, pastor. A Verinha, ela é doutora. Vou citar a Verinha como exemplo. Se não me engano, ela tem dois doutorados, né, Verinha? A Verinha nunca entrou aqui com doutora Verônica Coutinho. Ela sempre entrou como a irmã Verinha. Porque o que a gente procura em você, Verinha, não é a sua titularidade. São os emblemas do Espírito Santo. E nós achamos, irmã. Foi muito legal o pequeno grupo que a gente fez na sua casa, em que as pessoas não paravam de falar de você e do seu marido e da importância que você tem para eles. Aquela igreja nunca mais será a mesma porque vocês passaram por ali. Estou citando a Verinha, mas nós temos outros doutores nessa sala aqui. Outros com títulos de doutorado. Mas aqui na sala, irmãos, aqui na sala, a autoridade espiritual é medida pelo tamanho da toalha do servo, não pela altura do púlpito. Sua vida, sua credencial. Humildade é uma das características mais visíveis de um ungido. Nono mandamento, a unção que domina a tempestade. Equilíbrio, irmãos. Equilíbrio é uma característica de uma pessoa que é ungida pelo Espírito. Recebi o Espírito Santo, pastor, o que acontece? Você passa a ser equilibrado. Em Marcos 4, verso 35 a 41, Jesus estava dormindo num barco e ele diz assim, opa, calma, tempestade. O show parou de sacudir. Ungido não é alguém livre de problemas, mas alguém que não permite que o caos externo roube a paz interna. Entende isso, não? Ungido não é alguém livre de problemas, mas alguém que não permite que o caos interno roube, o caos externo roube a paz interna. A unção te dá autoridade para falar ao vento e esse vento parar.
Não que necessariamente a embarcação ficará paradinha como ficou no Mar da Galileia, mas dentro de você, aqui fora tá, dá uma reviravolta muito grande, mas aqui dentro está em paz. Porque paz para quem é ungido não são as circunstâncias e nem como elas estão acontecendo. Paz para ungido é ter Cristo no coração. Pastor, está doendo, mas eu tenho Cristo no coração. Eu perdi meu filho, eu tenho Jesus no meu coração. Meu filho usa droga, pastor, como eu gostaria que a igreja, mas a paz interna não é afetada por essas coisas. Pastor, meu marido morreu, pastor. Na Covid eu fiquei sozinho. Pastor, minha esposa que eu amava tanto faleceu com câncer. Eu estou só. Essas circunstâncias doem, ferem, faz a gente chorar, mas tem um negócio que é além delas, que mantém, sabe, o leme dessa embarcação no lugar. Equilíbrio. Equilíbrio é uma característica. Pastor, e agora? Recebi o Espírito Santo. Aprendi que tem que pedir, tô cheio. Equilíbrio, irmãos. Equilíbrio. Lembra fogo de cruzeiro com algumas turbulências? Equilíbrio. Você chora, você sofre, você é o ser humano, você pergunta por quê. Mas dentro de você, você sente que tem um negócio, sabe? Que tem a presença que te mantém. Mesmo que você passe 2 dias chorando, tem algo que te mantém. Você não entra em desespero. Fica preocupado, fica ansioso, claro, quer resolver o problema, claro, mas não entra em desespero. Porque se não hoje, Lige, se Jesus não levantar seu marido dessa cadeira hoje, eu te garanto, filho, na eternidade ele vai voar com você. Vocês vão correr juntos nessa terra restaurada, Lige. Porque tem coisas, irmãos, que a gente vai resolver aqui e tem coisas que não vamos resolver aqui. Tem coisas que elas são resolvidas a curto, médio e longo prazo. A gente tem que aprender a administrar isso. A água que está entrando no barco, tem tudo que está acontecendo, tem uma curto, médio, longo prazo e tem coisas que não vão se resolver. Se você pegar uma coisa a curto prazo e demorar a resolver, você vai dar problema. Se você quer uma coisa que é resolvida a médio e longo prazo, quer resolver agora, vai dar problema, irmão. Essa presença interna de Cristo tem que dar a leitura correta das nossas atitudes, senão você estica a corda até ela quebrar. Mas uma coisa eu te garanto, se ele estiver no barco, ele acalma a tempestade. Equilíbrio. Equilíbrio é uma das características de quem está em Cristo Jesus, cheio do Espírito. E o 10º mandamento. Em Lucas 23, verso 34, Jesus diz assim, ó, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Perdoar o imperdoável. A vida na unção de Cristo, cheio do Espírito, é a maior evidência do Espírito em nós. Não são a língua que eu não sei falar, que aprendi, os milagres, capacidade de amar quem não merece, porque esse amor incondicional que nós recebemos, ele se manifesta em ações. Então aqui, queridos, o perdão entra como uma evidência, junto com esse equilíbrio de uma presença constante, perdoar o imperdoável. Eu vi um vídeo de um rapaz que está no, no julgamento, que é o irmão da vítima. Segundo o que eu entendi, o irmão dele entrou numa casa enganado naquele momento e tinha uma policial lá dentro e ela não esperou que ele se explicasse, acho que também não esperaria. E ela desferiu alguns tiros nele
Não estou dizendo que eu atiraria, porque eu nem atirar eu sei. O fato é que aquele moço morreu. Ele morreu. E no julgamento o irmão dele estava lá. E ele olha para ele olha para ela e pergunta para o juiz: eu posso dar um abraço nela? E ele foi lá e abraçou a policial, tomou 10 anos de cadeia. E ele disse: eu perdoo você, eu perdoo você. E ela estava errada, né? Ele não era um bandido. Perdoaram o imperdoável. Pastor, como é que eu perdoo o imperdoável? Você é o primeiro a ser perdoado. Você é o primeiro imperdoável. A gente tem dificuldade de perdoar as pessoas porque a gente se acha melhor que elas. Quem tem dificuldade de perdoar é porque se acha melhor do que a pessoa que o feriu. Por isso você não perdoa. Como é que eu vou perdoar essa pessoa? Olha o que essa pessoa fez comigo. Ou seja, eu sou melhor que ela. Mas quando você olhar para Jesus e disser assim: Senhor, desculpa pelo que eu faço contigo. Desculpa às vezes que eu te traio. Desculpa às vezes que penso que não deveria, que vejo que não deveria, que toco onde não deveria. Desculpa às vezes que eu me afasto de ti. Desculpa. Quando você lembrar que você é o primeiro imperdoável, perdoar o outro vai ficar mais fácil. Geralmente as pessoas que tendem a não perdoar se acham melhores do que os outros. Ou se acha melhor do que o outro. Irmão, você não merece nada. Eu não mereço nada. Então tudo que eu vou oferecer para as pessoas também, Lene, será sem merecimento. Pastor, o que que eu, o que que acontece comigo quando eu recebo o Espírito Santo todo dia que a sala tá falando? A unção não é um evento isolado ou um arrepio, mas a capacitação do Espírito para vivermos como Jesus. A unção provoca um discipulado de amor e nos identifica como discípulos. Não me torno seletivo, me relaciono com as pessoas para salvar a vida delas, indicando o caminho do mesmo lugar que eu preciso ir. Terceiro, a unção me capacita a esperar, preparado, mesmo que eu não saiba o dia e a hora da festa, ou seja, devo estar preparado, pronto, todo dia. A unção, a unção me leva para o secreto. Antes de ser para o mundo, o ungido é para Deus. A unção produz a semelhança com Jesus através dos frutos do Espírito. A unção me dá dons e que eu abençoo meus irmãos, porque primeiro vou cuidar dos de casa. A unção rompe as barreiras. Eu vou lá com a prostituta para abrir a Bíblia para ela, para revelar Jesus àquela pessoa, para o bêbado, para o assassino, para o homossexual, para qualquer um que não está na descrição bíblica que precisa, para o invejoso, para o orgulhoso, e para mim mesmo. O Espírito nos leva a lugares onde nosso preconceito evitaria. A unção, a unção é missionária, inclusive. A unção que serve com humildade. No reino de Deus, a autoridade espiritual é medida pelo tamanho da toalha, não pela altura do púlpito. Eu não estou aqui desprezando a ideia de que você não deve estudar, entende? Não é isso, não é isso. Mas o estudo deve ser usado em prol de, não como tu tem doutorado. Não, não é isso, não é assim. A unção tem uma paz interna no meio da tempestade. O ungido não é alguém livre de problemas, mas alguém que não permite que o caos externo roube a sua paz interna. E décimo, a unção, ela perdoa o imperdoável.
porque se considera o primeiro imperdoável da história. Ou seja, se Cristo me perdoou, por que eu não posso perdoar o outro? Pastor, o que acontece quando eu estou cheio do Espírito? Essas coisas e muito mais. Você está aqui há quantos anos nessa sala? Desculpe. Há quantos anos você busca a unção? Quando você compara o que eu disse à sua prática diária, está valendo? Você está permitindo que ele assuma o controle? Lembrando que não estou pregando aqui nenhum tipo de perfeccionismo e inerrância. Estou pregando voo de cruzeiro, 10 mil pés, quase 1.000 quilômetros por hora, sofrendo turbulências. Mas é linear. Processo, pastor, é linear. Eu passo mais tempo no fruto. A carne belisca só de vez em quando. E quando ela belisca, eu volto rápido, porque meu relacionamento é fundamentado na presença. Entendemos? Entende? Vamos ouvir uma música? E tem tempo que a gente não ouve aqui na sala. E eu quero ouvi-la mais uma vez. Ouça, eu vou te fazer um favor. Vou te pedir um favor. Peça a unção do Espírito para encher-se dele. Mas entenda o tamanho da responsabilidade disso. Ele vai controlar, ele vai mudar tudo, irmão. Senhor, tu sabes bem, sondas o meu coração e me conheces. Eu sei que nada sou sem a tua proteção na minha vida. Lava minha alma, cura-me, restaura com águas vivas do teu altar. Sou fraco, tão pequeno, mas aos teus pés me rendo. Cria em mim um novo coração, Espírito
isto terei que passar. Abra os meus ouvidos, pois quero te escutar. Cumpre em mim, Senhor, o teu querer. Espírito Santo, estou aqui. Entrego a minha vida só pra te servir. Sem a tua presença não posso viver. Renuncio o meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Renuncio o meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Pai bondoso e eterno Deus, o que acontece quando a gente recebe o Espírito? Eu estabeleci 10 mandamentos para o ungido. E o desdobramento é como você jogar uma pedra em uma lagoa bem tranquila. As ondas vão aumentando e muitas outras vão surgindo. E obviamente que o resultado é muito maior. Por isso a gente faz aqui sempre testemunhos de pessoas que encontraram Jesus por meio agora do conhecimento da pessoa do Espírito. O amor foi startado de uma maneira extraordinária. A pessoa se sente parecida com Jesus, mas ela prega com a própria vida porque atrai aqueles que são suscetíveis ao chamado do Espírito Santo. E é óbvio, o desdobramento disso é muito gigante, porque Cristo faz uma nova criatura. O pastor Eliá pregou aqui essa semana. Cristo não coloca um pano novo numa roupa velha. Cristo faz um novo ser humano. Quebra tudo, desfaz tudo e faz outro vaso. Claro que o desdobramento do que eu preguei aqui, a amplitude é muito maior. Mas tudo tem uma coluna, né? As casas têm coluna, nosso corpo tem coluna, o carro onde a gente anda tem colunas. A coluna é essa aqui. Porque se eu me expor ao sol, a água vai matar a sede. Se eu me alimentar, vou perder a fome. Ora, se eu busco o Espírito, essas coisas precisam aparecer de forma linear, ou seja, de forma constante. Com alterações, eu sou ser humano, posso pecar. Mas isso não é o hábito, não é o constante, não é o constante. Nem combina quando acontece com a gente, nem combina. É quando alguém diz, olha, essas coisas não combinam com você. Porque o fruto do Espírito é a linha divisória desse processo. Isso é constante na vida da gente. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão. Opa, essa pessoa tem o Espírito Santo. Claro que se tudo isso é fruto de um secreto que clama pela unção do Espírito. Porque não é comportamento e nem ética. Pessoas podem ser amáveis, bondosas, longânimas, por comportamento ético e moral, por esforço. Mas eu li aqui, não é uma questão de esforço, é resultado da intimidade. Quando eu amo e tenho as características do amor por intimidade e enchimento do Espírito, é a linha divisória, é a régua. A régua
Não é o outro que o outro faz, a régua sou eu que Deus faz em mim, através da sua presença permanente. Obrigado, Deus. Muito obrigado por estarmos aqui juntos, vivendo essa experiência maravilhosa. Obrigado, Espírito Santo, por falar sempre, através de tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Sexta-feira, e hoje é um dia que eu vou orar com vocês.